Olá senhores, o meu nome é Rosano e eu vou fazer um tutorial simples de como fazer a instalação e como calibrar a tela e como calibrar as armas dos simuladores de tiro avançado Abaco e da Vinartec. O procedimento é o mesmo para ambos. Coisas que a gente tem que ter em consideração, primeiro é a voltagem do local. Alguns equipamentos têm a fonte bivolt já automática. Ou alguns equipamentos mais antigos possuem, ela é chaveada, 110 ou 220. Então, primeiro se verifica a voltagem do local, da rede elétrica, para poder fazer a conexão sem ter problema nenhum no cabo de força. É um cabo de força comum, normal, muito utilizado por computadores. Tá? No caso da Vinartec, dos equipamentos da Vinartec, eu tenho uma placa de vídeo. Então, tem alguns equipamentos, dependendo da quantidade de linhas e do tipo de equipamento, eu tenho as placas de vídeo e outros não têm, são on-board. Neste caso, ele possui uma placa de vídeo. Então é muito simples. A primeira coisa que eu posso ligar aqui, no caso seria o cabo de força. Né? Vou segurar o equipamento, ligar o cabo de força. Tá? O que eu ligo depois, aqui eu tenho uma, como parece uma pendrive, mas não é um Bluetoothzinho, do teclado e do mouse. Tem alguns teclados e alguns mouses que vêm com apenas uma peça, conecta os dois, ou pode ser cabeado também se o equipamento estiver em algum local fixo, ok? Então eu vou colocar espetar esse USB. Tá? Duas coisas que eu utilizo bastante, aqui eu estou usando uma caixinha de som com alimentação e a saída do som propriamente dito. Tá? Eu particularmente uso a alimentação dela, da saída dela, para que não acabe a bateria durante uma prática. Essas baterias duram bastante tempo, mas por precaução eu acabo usando. Então eu já deixei o cabo pronto. A saída que a gente usa de áudio é a saída mesmo de áudio, tá? Normal. A gente espeta a saidinha de áudio, tranquilo. E aqui eu seleciono qualquer USB que esteja disponível apenas para a alimentação da minha caixinha de som. Tá? Aí fica tranquilo. Aí eu coloco o meu projetor, né? Normalmente o projetor ele tem uma chapa embaixo onde ele tem as indicações aqui de como encaixar. Então, estou na parte de trás, vou encaixar o meu projetor. Okay. Do projetor, as únicas duas saídas, conexões que eu vou fazer é o cabo de força. Normalmente os projetores já são 110 ou 220 automático, então não tem muito que se preocupar com a voltagem. Okay? E aí um terceiro cabo, aqui no caso um HDMI. Neste equipamento, no Davinar, eu vou plugar aqui onde tem as saídas de vídeo, onde está escrito vídeo. Tá? Se fosse um Abaco, provavelmente a saída de vídeo seria essa, aqui embaixo, que é outro HDMI. Ok? E aqui eu conecto no meu projetor. Tá? Ótimo. Tudo conectado, tudo pronto. A única coisa que eu preciso fazer é apertar esse botãozinho. Né? O equipamento está ligado, está ligando o equipamento. Ligo o meu projetor aqui em cima. Aguardo esquentar um pouco a lâmpada do projetor. Né? E aí eu já começo a calibrar a tela e a calibrar as armas. Antes mesmo da minha calibração de tela e fazer a calibração tanto da tela quanto das armas, em ambos os equipamentos, existe uma janela protetora aqui de acrílico. Tá? É apenas para proteger o equipamento quando ele não está em uso. Então eu abro essa janelinha, uma janelinha aqui, eu abro essa janelinha para poder fazer a calibração. Uma das coisas que eu tenho que tomar cuidado é que em alguns projetores, por exemplo, esse está conectado à tampa, né, do projetor. Então, quando ele estava conectado, que ele não fique caído, obstruindo a passagem das câmeras. Ok? Uma observação simples. Quando a gente coloca um simulador de tiro, uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que na frente e ao redor, né, de onde está sendo projetado, que não tenha nenhum objeto que vai interferir
na leitura das câmeras dentro dessa projeção, ok? Então, algumas telas de projeção possuem uma caixa em cima superior de alumínio para rebobinar a tela. Quem usa esse tipo de tela de projeção é só colocar a caixa um pouco mais para cima, que assim a câmera não faz a leitura e pode ser feita a calibração sem problema nenhum. Algumas empresas acabam situando o simulador de tiro em algumas salas comerciais em qual tem uma bancada embaixo. Tá? Se a bancada não estiver interferindo na leitura das câmeras, não tem problema nenhum. Mas se estiver cheio de objetos em cima, provavelmente vai dar alguma interferência e a tela não vai fazer a calibração. Então, quanto mais limpo tiver, melhor. Pode ser projetado numa parede, sempre que a parede seja de cor única, né, que assim é muito mais fácil. Então, não precisa necessariamente ter uma tela de projeção. Para ligarmos o equipamento e depois fazermos a calibração, tanto o sistema Abaco quanto o sistema da Vinartec possuem esses 3 ícones na barra inferior do lado esquerdo do desktop do Windows. Tá? Então, primeiramente a gente vai ligar esse branquinho, depois o segundo, que é o motor das câmeras, vou fazer o procedimento, vocês vão ver, e por último, o simulador propriamente dito. Bom, assim que o equipamento foi ligado e a projeção já está com a lâmpada aquecida suficientemente, o ideal é que o ambiente esteja escuro, né? O mais escuro possível para poder fazer a calibração. Interferências de luz em janela, reflexos de algum metal em volta, esse tipo de coisa pode interferir sim na calibração. Tá? Então, primeiro item, eu abro essa janela branca, esse primeiro ícone aqui embaixo, que eu tinha falado. Se o equipamento estiver usando, no caso dos da Vinartec, estiver usando coletes, aqui em cima estaria o nome, a nomenclatura dos coletes que estão conectados. Tá? No caso do Abaco não, porque não permite o uso de coletes. Então eu apenas minimizo, não fecho, tá? Eu só minimizo a tela. Abro a segunda janela, o segundo ícone, perdão, na qual se ligam os motores das câmeras, aguardo um pouco, esperando a reiniciação das câmeras, tem aqui. Assim que as câmeras começam a funcionar, automaticamente vamos perceber que os números aqui estão correndo, eles continuam andando. No caso dos equipamentos Abaco, é apenas uma dessas janelinhas que fica circulando, porque possui apenas uma câmera. Nos equipamentos da Vinartec, são os dois, tá? Se possuem 2 câmeras. Depende também da quantidade de linhas. Nessa janela, a gente consegue identificar as cores de alguns atiradores, no caso, para vídeo. Então, a arma número 1, ou a linha 1, ou a baia 1, seria vermelho, 2 verde, 3 amarelo e o 4 azul. Tá, ok? Eu também não fecho essa janela, eu só minimizo a janela. As 2 janelas minimizadas, eu venho para o terceiro ícone, que é o simulador de tiro propriamente dito, na qual eu tenho os 3 botões básicos de funcionamento do equipamento. Hoje falaremos apenas da calibração, que é muito simples. Então, eu clico em calibrar tela. Ele vai me fazer os 4 pontos e mais 4 pontos. Tá? A tela já está calibrada. Essas 2 sequências de 4 pontos é apenas no equipamento da Vinartec. Nos equipamentos da Abaco é uma sequência só de 4 pontos. Se a sequência não foi completa de 4 pontos, a tela não foi calibrada. Então a gente tem que ver quais são os possíveis erros para não ter calibração de tela. Talvez seja porque a janelinha da frente de acrílico está aberta ou tem algum objeto na frente obstruindo as câmeras, ou porque existe alguma coisa de metal ao redor da projeção, onde está sendo projetado, ou alguma entrada de luz. Tá? Então, esses são os fatores assim, primordiais que fazem essa diferença. Na parte de calibração, eu tenho um alinhamento, né, de projeção e detecção. E com isso eu consigo ver se realmente existe alguma coisa ao redor ou se está sendo
fazendo alguma interferência se as câmeras estão funcionando corretamente. Neste caso, a primeira linha 780, o que está em vermelho é o que está sendo projetado. O que está em amarelo é o que a câmera lê. Então, podem perceber que a câmera lê muito mais do que está sendo projetado. Eu vou colocar da outra câmera, tá? A segunda câmera. O amarelo é muito maior do que o vermelho, então a câmera lê muito mais do que está sendo projetado. Por isso que qualquer objeto ou alguma coisa metálica ao redor de onde está sendo projetado pode interferir na calibração, ok? Dentro deste mesmo quadro de calibração, eu tenho algumas configurações que são essenciais para que o equipamento tenha um real valor dos seus alvos, tá? Então vamos lá. Configurações avançadas, eu tenho duas. Caso o equipamento não saia do local, você usa ele sempre na mesma sala no local, pode habilitar essa função de calibrar a tela na inicialização. Então, sempre que se ligar o equipamento, ele já faz a calibração de tela, isso é legal. Tá? Agora, se usa o equipamento de forma portátil, porque ele é portátil, né? Ele carrega de um lugar para o outro, aí eu acredito que é desnecessário. Na escala, a gente aplica a escala, vou dar um exemplo. Aqui eu estou aplicando a escala com 2,75. Então a minha projeção de tela na horizontal tem 2,75 m. Eu salvo essa medida, tem que medir com uma fita métrica mesmo, tá? Então eu salvo as alterações, ok, eu volto. Isso faz com que o equipamento ele é inteligente a ponto de entender que com essa minha medida de projeção e com a configuração de vídeo que está sendo utilizado do equipamento, a distância na qual o equipamento está da tela. Isso faz uma diferença para que o ajuste do alvo esteja realmente na medida padrão da distância desejada. Tá? O alvo padrão 40 por 40, se eu colocar ele a 5 metros de distância, ele realmente vai estar na precisão e na medida de 5 metros de distância. Ou 10 metros, ou 7 metros, ou 15 metros e assim por diante, tá? De cada exercício. Se eu colocar o meu projetor muito para trás ou muito para frente das especificações mínimas necessárias, esse alvo pode ficar ou muito grande ou muito pequeno e ele não segue o padrão. Então, essas configurações avançadas fazem com que, mesmo que eu coloque o projetor muito longe, né, e o alvo fique muito grande, se eu faço a configuração avançada da metragem da projeção, o equipamento automaticamente me ajusta o alvo para que não exista uma distorção entre a realidade e a prática no simulador de tiro real, né? Então, para que os dois sejam realmente compatíveis, ok? Dentro da parte de calibração, vamos calibrar as armas. Tá? Este equipamento é um equipamento que tem 4 linhas, então eu vou calibrar 4 armas diferentes. Tá? É muito simples a calibração, eu vou explicar uma por uma. Bom, vamos lá, pessoal. Normalmente o pessoal me pergunta se depois da calibração de tela pode acender a luz. Pode sim, não tem problema nenhum. O ambiente só tem que estar escuro mesmo para fazer a calibração de tela. E depois você pode acender uma luz auxiliar, uma coisa parecida, até mesmo para fazer a calibração das armas, que não tem problema nenhum, tá? Então, eu vou aqui mostrar, por exemplo, dentro desse... Aqui estamos usando réplicas, né, da Glock, né, da Glock. A diferença, no caso do Abaco e para o da Vinartec, são as frequências das armas. Então vamos falar da Vinartec, que é o mais avançado, né? Então vocês podem perceber que na parte da frente da arma eu tenho um identificador laranja, esse aqui tem uma cruz, né? Não sei se vocês conseguem ver aí, tem uma cruzinha, tá? E outro sem cruz. Deixa eu pegar aqui. E o outro sem cruz, o liso. Os equipamentos Abaco, todas as armas têm esse laranjinha liso, porque usam apenas uma frequência, mas os da Vinartec, os mais avançados, são 2 tipos diferentes. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai identificar o que a gente vai usar como arma de cada baia. Os que têm a cruz são as baias 1, 3,
e assim por diante, sempre os números ímpares, ok? Então, essa daqui eu vou identificar como a arma para a baia número 1, ok? Esta tem uma cruzinha, vou deixá-la como 3. Esta não tem cruzinha, então vou deixá-la como arma 2. Então, ó, cruz, lisa, né? Aí depois a terceira com cruz, terceira linha, ok? Com cruz, e a quarta linha sem cruz, lisa, tá? Isso vai me auxiliar na hora que eu venho na calibração. Eu clico lá, calibrar armas, né? Então eu já tenho a linha 1 é a arma com cruz, a linha 2 sem cruz, 3 com cruz, 4 sem cruz. Uma das coisas que a gente tem que ficar atento é que assim, eu destinei a arma número 1 para a linha número 1, ela sempre vai ser a linha número 1. Se eu usá-la, eu posso usá-la na linha número 3, mas ela não vai ter a mesma calibração e a mesma precisão. A precisão, após a calibração, é de 99,9% aferido. Então é importante que ela mantenha sempre a mesma linha, ok? Então vamos à calibração. Calibração é muito simples das armas e bem rápido de fazer. Tá? Então eu vou calibrar primeiro a linha número 1. Então eu clico no linha número 1. Né? Pego a arma destinada para a linha número 1. Né? Então, ciclo ela. Tá? E dou o meu primeiro disparo ali no centro. Esse primeiro disparo que eu dei, que foi marcado ali como vermelho, é apenas para ferir, para ver se ela realmente precisa de calibração. Na parte inferior, vamos ver 3 teclas, CGS, tá? Que são atalhos para a gente poder fazer a calibração. Eu aperto C de calibrar, a tela vai ficar branca. Né? Na parte superior esquerda, os senhores vão ver 5 pontinhos azuis. Isso quer dizer que eu vou ter que dar 5 disparos no centro. Caso eu dê um disparo errado, não esteja bem no centro, automaticamente ele vai pedir para eu refazer esses disparos. Então eu vou fazer os 5 disparos no centro. Assim que eu completei os 5 disparos corretamente, ele me troca para essa tela preta novamente, na qual eu verifico se minha calibração está legal. Tá? Verifiquei, ela está legal. Eu aperto o G de gravar. Você pode ver que os pontos sumiram. E o S de sair. Isso quer dizer que a primeira linha já está calibrada. Vamos calibrar a arma número 2 agora. Lembrando que a arma número 2 lisa nos equipamentos da Davinar. E se fosse Abaco, todos são lisas, então não tem interferência. Okay? Vamos iniciar a arma. Clico aqui em linha 2. O procedimento é o mesmo. O primeiro disparo apenas para ferir, para ver se está legal. Quero calibrar, então eu aperto o C de calibrar. Dou 5 disparos. Automaticamente aparece a tela preta quando foi concluído os 5 disparos. Confiro se para mim está legal ou não. Ok. G de gravar. S de sair. Calibrei a linha 2. Muito simples, muito rápido. Vamos para a linha 3. Lembrando que a linha 1 e linha 3, elas têm essa cruzinha na frente, né, da parte laranja. Então, eu preparo o armamento. Poderia ser uma arma diferente? Poderia, sim. Então, primeiro disparo apenas para ferir. Legal. C de calibrar. Automaticamente aparece a linha preta, a tela preta, perdão. Dou o disparo. Ok. Então, para mim tá bom. Então, G de gravar, S de sair. Alinhei a linha número 3. Agora vamos para a quarta
e última, né? Quarta e última. Então eu venho aqui, clico na linha 4. Primeiro disparo para ferir. Ok. Vou calibrar, C para calibrar. Para mim tá ok. G de gravar. S de sair. Aqui eu tenho as 4 linhas calibradas, né? As 4 linhas de tiro calibradas. A única coisa que eu preciso fazer é depois, onde tem esse ícone com uma arma de fogo aqui embaixo e um Vzinho, é confirmar essa calibração. Então eu clico uma vez, confirmo a calibração, então confirmo que realmente as 4 armas estão calibradas. Então essa é a primeira tela, a partir da calibração de telas e calibração das armas, o primeiro ícone, né? Então ficou fácil fazer a calibração dos equipamentos da Davi Nartec e Abaco, fabricados aqui na RMS no Brasil.